Bom, doutora, então vamos falar sobre neurociência, né? Vamos sim, né? É um divisor de águas. Hoje, toda a medicina vai estar voltada para a neurociência. Por quê? Geralmente a gente olha um sintoma a gente olha como às vezes uma coisa negativa, né? Por que que as pessoas têm tantas dores? Por que que as pessoas hoje estão adoecendo tanto de depressão, de estresse, ansiedade? Se pergunta se uma pessoa tem ansiedade. Todo Nossa, mundo todo fala que mundo. sim, né? Verdade. Mas isso a gente não vê mais só em adulto, a gente também vê nas crianças, que também é um público que eu atendo. É. E isso tem me chamado muita atenção em muitos anos de atendimento na saúde da mulher. Eu olhava que cada ano as pessoas adoeciam mais, tomando cada vez mais medicações e nunca melhorava. E aí foi o divisor de águas da minha vida. Eu fui buscar a neurociência, que a gente fala de psiquismo, cérebro e órgãos. É um Sim, conjunto por completo. O sintoma para a gente é só uma forma adaptativa de sobrevivência. É a comunicação do cérebro com algo vivido, armazenado, que ele vai expressar pelo sintoma. Olha que coisa linda. nossa. Por isso que dizem que o ser humano é um ser complicado, né? Complicado e complexo, porque ninguém é igual, né? Esse é o detalhe. Bom, você falou aí de crianças, né? Tem a Uhum. questão também de idosos. A neurociência, ela pode ser aplicada tanto para criança também? Todo mundo pode receber a neurociência, deveria, né? Nós fomos criados de uma forma tão errada, por exemplo, a gente fala que falar da gente é um ato egoísta. E aí é onde começa o problema. Você quer sempre se adaptar à forma que o outro te dá uma condição de vida, onde você não vai ser você não vai ser reconhecido, valorizado e muito menos você não vai ter o seu respeito. Porque respeito é algo que a gente tem da gente, a gente não pode pedir do outro, É verdade. né? E aí começam as grandes complicações psíquicas, porque você deixa de ser você para agradar o outro e o outro também não te conhece. E você não se reconhece. Então você não existe, o outro se sente sufocado pela tua presença. Entendi. Olha que complicado. Muito, né? A gente deixa de ser a gente para ser um personagem para o outro, e aí é onde a gente começa o uso das máscaras. Aí, no caso, a questão dos traumas vividos, que Uhum. isso daí ele, aparece no nosso corpo, Aparece no doutora? nosso corpo, porque você geralmente faz o seguinte: você não faz o que você tem que fazer. Você dá um não para você. Aí você vira o sim para o outro. Só que o outro, ele está na necessidade dele, então você nunca vai alcançar o que passa no cérebro do outro, porque ele tem uma vivência, uma experiência, um jeito de sentir diferente de você. E aí começa aquelas relações tóxicas, que hoje fala muito. Ai, tudo é Muito. tóxico. O que que é tóxico, gente? É a falta de identidade, é quando você se torna uma identificação. A identidade é eu sou. A identificação é ser sempre o que o outro necessita. Então, você está sempre numa condição de servir o outro, e isso vai trazer vários problemas em qualquer relacionamento, na tua carreira, no teu casamento, na tua convivência, né? Porque você perde os limites, né? E o que que acontece? Você passa a servir o que o outro necessita. Só que o outro vai te escravizar. Quanto É mais verdade. você fizer, mais ele vai achar que você tem que fazer. E quando um dia você decidir achar você, porque quando chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto, Rose, quem é você? A gente deve assustar, né? Ai, uma pergunta tão simples que a maioria não tem resposta. As É. pessoas deixaram a sua essência, porque dentro da nossa sociedade foi ensinado que a gente tem que sempre servir o outro, viver em sacrifício, em sofrimento, mas nunca ser nós mesmos. E o que vale nessa vida é somente sermos nós. Porque tem muita coisa dentro da gente para evoluir. E com isso a gente acaba então tendo aí as patologias, porque diz que tudo o nosso Cria. corpo, né? 98% das doenças somos nós que fabricamos, pelo aquilo que nós sentimos e armazenamos. Por isso que dentro do cérebro tem o sistema límbico, lá guarda todas as emoções. E aí eu tenho Uhum. o tálamo vai guardar os conflitos cadeados, que é de 9 anos para baixo, que são os piores conflitos que vai aprisionar o ser humano para o resto da vida, se ele não tiver coragem de olhar, até os Poxa. 9 anos de idade. E como é que a neurociência trata isso aí, A doutora? neurociência ela vai fazer uma leitura dentro da medicina mesmo, da parte fisiológica, do que é o Uhum. sintoma, da parte emocional, do cérebro, que o cérebro ele é fantástico. O cérebro, eu sempre gosto de falar dele assim, ele tudo sabe, tudo ouve, tudo sente, tudo armazena e tudo faz. É.
Ele nunca dorme. Tem gente que fala que o coração é o nossos sentimentos, né? Mas não é, né, doutora? Não, Tá porque tudo aqui. é tudo aqui. Porque o que acontece? Quando você e aí ainda tem a Bíblia em cima na neurociência. Como assim? Sim, porque o nosso inconsciente só abre por parábola. Por isso que Jesus falava em parábola. É mesmo? Sim. Nós não sabemos o significado das palavras. Se eu tirar uma palavra biológica que o teu inconsciente já atua, você começa a repercutir em emoções. E Jesus mostra isso pra gente, na parábola do cego, né? Como que era isso? É. Jesus pergunta pro cego. O cego chega, Senhor, o que queres? Ele não pergunta, não precisa perguntar o que quer. Sim, isso é verdade. Eu quero enxergar. Aí Jesus pergunta, você crê? Por que crer naquele momento? Porque o crer tem uma relação de receber, mas tem uma relação muito mais profunda psíquica. A palavra sentimento é sentir a mente, Rose. Olha que coisa mais Coisa linda. linda. A gente fala tanto de sentimento, é Verdade. sentir a mente, é biológico. E aí Jesus mostra isso pra gente. Você crê? Creio. Abra teus olhos. O Senhor me curou. Não, para. A tua fé lhe curou, a tua fé lhe salvou. Por quê? Naquele momento ele tem que ter um sentimento de muito interno. Uhum. Ele tem que buscar, muito. de querer muito. Porque ele não enxergava, ele não sabia, ele sentia Jesus. Olha como o sentir é mais importante do que ver, Do que o ver. tá? É. O sentir fala muito na Bíblia inteira. E aí, quando ele sente naquele momento, ele se liga ao inconsciente dele, que é daqui a aqui, que é os 95%. E naquele momento ele tem que crer, ele tem que receber, ele tem que aceitar. E quem que está dentro dessa parte do cérebro? Deus. Já hoje na neurociência fala tudo, o ponto da fé, o ponto de Deus. É. Porque todo mundo fala, eu creio em Deus. Gente, não se procura fora o que está dentro. A palavra psique é a ligação da alma ao cérebro. Quem que dá a alma? Deus. Quem dá a vida é Deus. Pai e mãe é apenas instrumento da transmissão da vida. Olha que coisa mais linda. É lindo. Então, quando você começa a entender que quando você crê, quando você sente internamente, você cura sim, porque por isso que ninguém vê Deus. Deus é contigo, tá na Bíblia. Verdade. Em pensamento pecais, aonde que ele tá? Dentro do teu cérebro. E como é que você trata uma pessoa que não crê em Deus? É interessante, né? Porque na hora que a pessoa, ela entra dentro dela, ela começa a descobrir quem realmente ela é e qual o sentido da vida. Não tem como, Rose. Vibra cada célula. Geralmente a gente vive com 5%. Né? E eu pergunto para a pessoa, você quer continuar vivendo com 5% ou você quer experimentar os 95%? Uhum. Eu quero ir para os 95%. E lá está toda a história da tua vida, porque lá tem 14 gerações dentro de você. Você vai conhecer tudo que está dentro de você. Então é o que eu falo, não procura fora o que está dentro. Jesus passa a caminhada inteira ensinando isso pra gente. É mesmo, tá tudo dentro. Tudo dentro. 14 gerações a gente 14 passa. gerações. Impressionante. Já atendi pessoas que são adotadas, que teve uma história de vida. Aí um psiquiatra falou, olha, a gente não consegue mais com medicação. Eu falei, vamos ver o que tem dentro. Ele tem um gatilho, Evelina. Eu falei, tem, ele tem uma história. O problema da nossa humanidade é que a gente nega a vida, a gente nega a existência. É egoísta falar de si. Não, você só vai resolver sua vida se você entrar dentro de você. Passar por essa vida sem conhecer quem você é uma pena. E aí, quando a gente entra, ele consegue vivenciar o que aconteceu dentro da vida intrauterina com a mãe e com o pai. Entendi. E ele descobre o gatilho dele. Isso tem a ver questão de constelação, hipnoterapia, isso Tudo também? que você trabalha com memórias dolorosas do inconsciente, segundo Erickson, vem nesse campo, né, de memória, que a gente fala hipnose. Hipnose nada mais é do que você abrir uma memória que está dando sintoma. É isso, né? A constelação é uma técnica excelente, ela tem outras vias. A decodificação, não, a gente vai pelo sintoma, o paciente ele consegue entrar dentro de um lindo jardim chamado inconsciente, teu olho ele abre e você vê certo, na tua frente, na hora o que acontece. É mesmo? E aí o que a decodificação é? Ela
traz os caminhos, os recursos para você lamber a ferida. Porque uma ferida, ela só cura se você limpar. É verdade. A maioria das pessoas tem muita ferida, Rose. É. E o outro não vai limpar, né? Ninguém pode, somente você, né? Então, quando a história da neurociência ela começa, ela é muito profunda, tem muita dedicação, tem mais de 41 mil pacientes descritos com mestrado e doutorado. E o Hammer era um médico alemão, ele era muito bem sucedido, ele queria entender qual era o sentido da doença, então ele fez teologia também. Entendi. Ele é mestre em teologia e traz isso para dentro da medicina. Uhum. Porque qual o sentido de um paciente que nunca fumou, que ninguém tem câncer na família, ele ter câncer no pulmão? É verdade. Como é que se explica isso? Como, doutora? Dentro dos estudos, né, você vai vendo que 98% somos nós que adoecemos por necessidade de solucionar algo que eu não estou compreendendo. Olha que coisa interessante. Um câncer hereditário tem a célula BRCA1, BRCA2, só que tem que ser 5 gerações consecutivas morrendo todo mundo igual para ser hereditário, Rose. E não é isso que a gente vê. Uhum. A gente não vê muito isso, a gente vê É. outra coisa. Então, assim, por que eu começo tendo uma patologia, aí daqui a pouco eu tenho outra, daqui a pouco eu tenho outra, daqui a pouco eu tenho outra? O que acontece? É o corpo falando, por exemplo, já peguei casos, vamos supor, mulheres que têm aborto. Ah, mas eu abortei, Eveline, eu estava lá com 6, 7 semanas, eu sangrei, tá tudo certo. Tá tudo certo? Certeza? Aí você pergunta, você tem quadros alérgicos? Nossa, eu tenho uma alergia que não tem quem cura. Ah, é? Então, existe dentro da psiquiatria microquimerismo fetal materno. O que é isso? Depois de 18, 20 anos, descobre que a célula de um bebê está circulante dentro do cérebro da mãe. Uau, É um luto não resolvido. entendi. Olha, como nós somos interligados, que coisa interessante. E essa mulher, ela pode ter problema neurológico, cardiopatia e parte imunológica comprometida, como muitas alergias. E Entendi. quando ela entra nisso, ressignifica, a alergia some. 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 Puxa vida, então pode que eu preciso marcar uma sessão com você. Será um prazer, querida. E aí, como é que vem os outros bebês? O que pode acontecer? Essas crianças podem ter grandes medos. Por isso, quando a gente vai atender criança, a gente tem que conversar com a mãe. Teve aborto antes? Porque o útero é o container da vida, Rose. Porque o filho que vem a seguir ali... Vem com a memória. Vem com a memória. Vem com a memória. Nós somos totalmente interligados. Entendi. De célula, de memória, de cérebro. Você olha um bebezinho quando ele está sendo gerado, o que primeiro você vê? Você vê uma cabecinha Verdade. e bem pouquinho. Isso. Olha o poder que isso é na vida da gente logo no início. É verdade. A história da vida começa sempre por uma alma que Deus vai permitir, que é a vida, Sim. e pelo cérebro, gente. E todo mundo vai olhando hoje para todas as pontas, só não vai nele, né? E é nele que ele tem que ir, porque é ele que manda no sistema imunológico, É a máquina, metabólico, hormonal e patológico. Então, tá na hora da gente fazer as pazes com a gente mesmo, Uhum. e entender quem somos, qual que é a missão da nossa vida aqui, e entender que a gente tem muita coisa aí para rever.